Estamos de volta com o Tribuna Livre, 10 de outubro de 2025, sexta-feira. E vamos lá então, gente, porque olha só, em Belo Horizonte, um projeto tem mostrado que é possível ter uma vida mais saudável e cheia de energia, mesmo depois dos 60 anos. Quem vai mostrar isso pra gente ao vivo agora é o nosso repórter aqui do Tribuna Livre, o Giovanni Rodrigues. Ô Giovanni, bom dia pra você, conta pra gente mais sobre esse projeto. Bom dia, isso. Muito bom dia para Adriana, para você nos acompanhando no programa Tribuna Livre. Hoje eu estou aqui na região oeste de Belo Horizonte, no bairro Betânia, na paróquia São Sebastião. Gente, nós vamos explicar para vocês daqui a pouquinho todo esse lindo projeto que envolve a terceira idade. Mas antes, nós temos uma surpresa. Surpresa para você, Léo, para você, Adriana. É o nosso bom dia, né, gente? 1, 2, 3 e... Ó, o Crescendo na Vida pode ser melhor, hein? Vamos de novo no Bom Dia Crescendo na Vida. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bom dia, Crescendo na Vida. Deu para entender aí, né, Léo e Adriana? Bom dia Crescendo na Vida. Olha, para entender melhor sobre esse lindo projeto aqui da Paróquia São Sebastião do bairro Betânia, nós vamos conversar com a presidente, gente, da Vila Régia Social, que é a Andréia Lúcia. Andréia, muito obrigado por nos acolher, por nos atender. Que lindo projeto, desde já parabéns para você. Na verdade é um grande projeto que envolve toda a comunidade, né, Andréia? Obrigada. Sim, é um projeto que está dentro de vários outros projetos. Então, Vila Régia Social é a instituição que nasceu da comunidade missionária de Vila Régia há 35 anos atrás. E nasceu para acolher crianças e adolescentes mais em situação de vulnerabilidade. E nesses 35 anos, a instituição cresceu muito e este ano a gente acolhe vários públicos. Muito bem. Agora, para conhecer mais, para ajudar o projeto, como que faz, André? Então, nós temos as nossas redes sociais, o nosso site, nosso Instagram, e podem vir como voluntários para trabalhar aqui, para ajudar nos nossos projetos e para colaborar dessa forma, né? Eu também economicamente. Muito bem. Gente, eu sou suspeito de falar porque a Andréia, ela faz parte, assim, de toda a minha vida, toda a minha história, né? Desde pequeno que eu conheço a Andréia, eu participei de vários momentos aqui, né, desse projeto. Eu conheci a minha esposa aqui nesse local, na Semana da Juventude. Então, assim, a gente tem muita história com essa linda comunidade missionária que é a Vila Régia, né? Desde já o nosso abraço ao Padre Luiz Carlos, também ao Padre Ricardo, todas as missionárias, todas as consagradas. Vamos conversar agora com a coordenadora da Ação Social da Vila Régia, que é a Cíntia Cerqueira. Tudo bem, Cíntia? Muito obrigado por nos acolher. Explica para a gente sobre esse projeto. Então, aqui nós abraçamos vidas de crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos. É um serviço de convivência para esse público. Atendemos também o grupo de mulheres na faixa etária de 18 a 59 anos. E o nosso grupo de idosos, né, que são 60 mais, que ofertamos também atividades para eles. Então, abraçamos essas vidas com muito carinho aqui na instituição. Coisa boa. Vem para cá, deixa eu conversar agora com a Cibele Oliveira. Ela é a referência técnica, né, aqui do Crescendo na Vida. Não é isso, Cibele? Que lindo projeto. Olá, o projeto Crescendo na Vida é o nosso projeto para o público 60 mais. Atualmente ele é executado em parceria com o Fundo Municipal do Idoso. Então é ofertado semanalmente rodas de conversa, oficina de dança por meio da Zumba, né, que é ministrado pela Azin Celciane Araújo. E também nós temos a oficina de viola com o Ney Viola. Atualmente nós temos 10 idosos aprendendo a tocar viola e já estão se arriscando a tocar fora. Outro dia eles fizeram uma apresentação numa instituição de longa permanência próxima a nós. Então são muitas ações em prol da pessoa idosa. Vamos falar mais da Zumba, enquanto as meninas elas vão agora fazer um pouquinho aqui da Zumba, para a gente mostrar aqui para o pessoal do Tribuna Livre, gente. Olha só que interessante. Vamos ficar de pé então, gente, para a gente começar aqui. É bom que o Léo e a Adriana, para quem está em casa também, vai poder fazer com a gente aqui essa aula de Zumba, não é mesmo, Cibele? É isso mesmo, nós vamos fazer uma demonstração do que a Azin Celciane Araújo coordena toda semana, né? Esse grupo tem esse movimento da Zumba semanalmente. A gente vai fazer uma demonstração de como que é animado o grupo. Então vamos lá, pessoal. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês a aula de viola.
E coisa boa. O negócio aqui tá bom, viu, Léo e Adriana? Hey! Maravilha. Delícia, gente. Bom demais. Vamos mostrar agora. E coisa boa. Bom demais. Parabéns, meninas. Palmas para vocês. Uhul! É isso aí. Olha, o nosso tempo é bem curtinho, Cibele, mas vamos apresentar um pouquinho aqui o pessoal da viola, como é que funciona também aí toda essa escola. Explica pra gente. Isso. A viola é uma atividade inovadora no projeto, nós iniciamos este ano, né? E aí nós temos o Ney Viola na condução do grupo. Isso eu já pedi isso para começar a tocar, Cibele, só pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Enquanto você vai explicando, vamos lá. Você tá falando do Ney Viola, não é isso? Isso, o Ney é o oficineiro que ensina o ofício para os idosos. Eles se reúnem 2 vezes na semana para aprender a tocar viola. A maioria aqui iniciou sem nunca ter pegado na viola. A oficina começou em junho e agora a gente já está tendo aí até a apresentação fora da instituição, né? Gente, que interessante. Agora, e para quem assim conhecer o projeto, quiser participar, sempre cabe mais idosos, né? Sempre cabe mais idosos. A gente fala o seguinte: venha na terça-feira na roda de conversa, 9 horas da manhã. Participa do momento, gostando, a gente já faz a inscrição, né? Então, para a roda de conversa e para a zumba sempre tem vaga, que o espaço é maior. Para a oficina de viola, no momento, a gente está com uma fila de espera, né? Até querendo mais parcerias para poder ampliar, mas é só vir. Nós estamos aqui na Cipriano de Carvalho, 574. Toda terça-feira a roda de conversa é 9 horas da manhã ou 2 horas da tarde. Coisa boa. Telefone de contato, Instagram, também as redes sociais da São Sebastião, não é isso? O nosso Instagram é o Vilareja Social BH. O telefone eu não lembro de cor. Não, mas é fácil de encontrar, né? Ação Social, Instagram da Vilareja, ou até mesmo na paróquia São Sebastião do bairro Betânia. Muito obrigado, Cibele. Nós que agradecemos essa oportunidade. Falar da pessoa idosa é um caminho de promover a valorização e a importância da pessoa idosa. É isso aí. Gente, que pauta, hein? Que pauta que aquece o coração. Então vamos finalizar, Léo e Adriana, com essa linda canção. É isso aí, é com vocês no estúdio. Um grande abraço. Um abraço, Giovanni. Como o Giovanni disse, que pauta que aquece o coração, não é Só isso faltou mesmo? o Giovanni pegar o violão, Ou cantar. sanfona, né? Porque ele toca sanfona, gente, ele canta. Ele tem um grupo de forró, né? Giovanni é E artista fazer completo. uma apresentação para nós também, né, Giovanni? Um abraço para todo mundo, um abraço para a Celciane, minha amiga, empreendedora, né? E faz um trabalho maravilhoso também aí no grupo. Nossa, um abração para você, bom te ver aí, viu, querida? Vilareja Social BH, tá bom? Pesquisa lá, ou Paróquia São Sebastião no Betânia, que você vai ficar por dentro de todo esse projeto E que ela tá já está acontecendo aqui. lá. E ela já está aqui. De branco. E off-white. Juliana Bento, tudo bem, Juliana? Bom dia, gente. Bom dia. É um prazer a gente estar junto aqui, né? Para Com poder certeza. falar do previdenciário, que sempre é polêmica, né? É aquela Nossa, história, né? Dorme com uma lei, acorda, já mudou tudo. Acorda com outra, gente. E as decisões judiciais mudando o tempo todo. Ai, a vida do segurado não é fácil, viu? Não é fácil. Não é fácil. E você que participa, tá acompanhando o programa, você pode participar, mandar sua dúvida, uma pergunta para a doutora Juliana, tá bom? 99412-2179. 99412-2179. Pois é, vamos começar? Eu Vamos já vou começar. trazer aqui algumas participações, Juliana. Doutora Juliana, meu nome é Luzia, moradora de Betim, tem 67 anos, ela é MEI, começou a pagar em 2013, gostaria de saber se preciso completar 15 anos. Nossa, boa pergunta. Desculpa, manda um abraço para todos vocês aí da rádio. Desculpa por quê, amor? Não, Luzia, tem desculpa de nada, viu? Manda um abraço aí para todos vocês. Eu ouço todos os dias, Coisa o dia boa. inteiro, no quarto dela de costura. Olha que bom, gente. Nossa, Luzia, a sua dúvida resolve a dúvida de muita gente. É sempre bom, né, as pessoas participarem, porque ajuda muita gente. Olha, Luzia, o requisito para aposentadoria por idade são pelo menos 62 anos as mulheres e no mínimo 15 anos de contribuição. E lembrando que a gente tem que ter as contribuições em dia, tá certo? É muito importante isso.
Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, você precisa sim completar os 15 anos e cuidado com a data de pagamento. O MEI é um pouquinho diferente do contribuinte individual, que você tem até o dia 20. Não deixa a contribuição sem pagar para depois. Muita gente está fazendo isso errado, tá? O que as pessoas têm feito muito errado e ficando muito prejudicada? Não paga o ano inteiro e depois, no final do ano, vai lá e paga tudo de uma vez. Existem algumas regrinhas que impedem que essas contribuições pagas em atraso sirvam para carência. E a aposentadoria por idade, ela pede pelo menos 15 anos de carência. Carência é pagar o INSS em dia. Atenta a isso. Paga esses 15 anos, que já está quase dando, quase, né? já. 2013. Isso, é da quase. Daqui a pouquinho está aposentado. É isso. E aí a Ivete tá perguntando aqui pra gente, ó, gostaria de saber se com 57 anos e 30 anos trabalhado posso aposentar. Nossa, agora tem que fazer conta de cabeça. O que aconteceu, Ivete? Infelizmente, agora... Ivete mesmo, né? Isso, Ivete. Ivete, o que aconteceu? Agora a gente tem muitas regras de transição, tá certo? E aí a gente tem que olhar com essas questões que você nos trouxe, que não dá para poder responder objetivamente, porque a gente vai ter que saber quantas contribuições, quantos anos você tinha lá em 2019, quando a lei mudou. Porque quando a lei mudou, a gente teve a instituição de várias regras de transição. Então, assim, você provavelmente não vai ter que esperar os 62, mas acho que ainda não dá para se aposentar. A gente tem que fazer agora uma análise detida, né? Cada caso é um. A gente antigamente conseguia falar de uma forma geral, mas com a mudança de 2019, agora cada caso é um caso. Provavelmente você não vai ter que esperar os 62, mas não dá para falar ainda. Uma dica para você, se você trabalhou exposto a agente nocivo, químico, físico, biológico, você provavelmente vai poder antecipar mais ainda a sua aposentadoria. Se você trabalhou com isso, busca os PPPs para antecipar a sua aposentadoria. E é importante, doutora, guardar esses documentos, ou hoje já tem um sistema do INSS, tudo digital, como é que é isso? Boa, Léo. Muita gente também está interpretando isso errado. O que está acontecendo? O INSS hoje, a partir do ano de 2023, ele disponibiliza no site os PPPs. A empresa tem a obrigação de ter isso lá no site. Mas as empresas anteriores a 2023, elas não têm essa documentação no site, nem têm essa obrigação, porque a obrigação surge em 2023. Então, as pessoas têm que guardar a documentação. Não guardou, vai ficar prejudicado. É importante, inclusive, não só guardar, procurar um advogado e verificar se a documentação está correta. Porque, às vezes, você está guardando a documentação errada, a empresa fale, quebra e você não tem como questionar aquela documentação depois. E com a mudança do STJ, em que a obrigação da prova é do segurado, vocês vão ter que olhar isso com muito mais cuidado. Então, atenção, gente, guarda tudo aí, compra uma pastinha, uma caixa box, vai guardando tudo. Pois é, tem gente que é danado e gosta de fazer limpeza, joga tudo fora. A gente teve um ouvinte da rádio, jogou todos os carnês fora e tinha contribuído errado, não estava no site do INSS. Não pôde aposentar. Olha que tragédia. Então, Mas guarda por quanto tempo? Até aposentar. Até aposentar. Aposentou e eu recomendo, inclusive, gente, pega uma caixinha bonitinha, o que o Léo falou, põe no alto do armário, não joga isso fora, não. E outra coisa que é importante, às vezes, já deixar isso digitalizado. Vai que às vezes acontece, igual tem regiões aqui de Belo Horizonte que sofrem com enchente. Quantos clientes que tiveram prejuízo porque a carteira, os carnês foram levados pelas enchentes. É verdade. Então, se tiver um drive, puder guardar isso também no sistema, nas nuvens, né, no sistema digital, é importante. Hoje a prova é nossa, né, a prova é do segurado. Então a gente vai ter que ter muito mais critério com isso, muito mais cuidado. A gente faz até um alerta, atenção, porque às vezes nem todo mundo costuma mexer com tecnologia. Você tem um filho, um neto ou um sobrinho, pede para ele fazer isso para você, guardar num pendrive, num drive, te entregar e deixar o drive guardadinho também, né, Adriana? Com certeza. Ou então, deixa como a Juliana falou, né? Deixa na caixinha guardadinha lá, né? Porque aí você tá com todas as provas ali, caso você precise. Só até aproveitar, Adriana, uma Pode dica falar. que é importante, que eu esqueci. Gente, quem trabalhou em zona rural não precisa da carteira assinada na zona rural, porque vários documentos servem para provar aquele trabalho e a legislação reconhece o trabalho rural para poder computar para aposentadoria. Então, o certificado de reservista antigo, por exemplo, até foto montando cavalo, com enxada na roça, aquele diploma escolar antigo, tudo isso vai servir para ajudar você a se aposentar. Isso vai ajudar a antecipar a aposentadoria. E ontem mesmo recebi um ouvinte da rádio lá no escritório, e ele falou, meu Deus, joguei tudo fora. Não joga, deixa isso guardadinho, até esses documentos de roça podem te ajudar. E Coloca quem jogou? lá. Jogou, perdeu. E quem jogou fora? Quem jogou vai ficar no prejuízo. Porque jura? o tempo de roça, o que a legislação exige hoje? Não basta só as testemunhas. Tem que ter pelo menos um indício de prova material. O que é indício de prova material, gente? Tem que ter um documento seu falando que você foi lavrador em algum momento. Então, para poder aí fortalecer a prova testemunhal. Tem que guardar, gente. Cuidado.
99412-2179. Vai participando, mandando sua dúvida aqui para a doutora Juliana Bento, que está conosco nesta sexta-feira, dia 10 de outubro. Vamos fazer o intervalo? Enquanto isso, você vai participando com a gente. Voltamos já. De volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre direito previdenciário com a nossa advogada, a doutora Juliana Bento, especialista em direito previdenciário. Adriana. Juliana, vamos falar também sobre precatórios e o recebimento de pequenos valores, porque isso tem a ver também com a Previdência, né? Com certeza. Muita gente não sabe, mas quando a gente faz um processo judicial, esse processo judicial, quando ele finaliza, tem que ser feita uma execução de valores e esses valores vão ser pagos por precatório ou por requisitório de pequeno valor. O precatório, gente, lá na Justiça Federal, é para valores acima de 60 salários mínimos. Então, se sua causa não é aquela que seu advogado falou lá atrás, é quando calcula tudo que ainda te deve, o que o INSS ficou te devendo. Se esse valor ultrapassar 60 salários mínimos, você vai receber por precatório. Se o valor for inferior a 60 salários mínimos, você vai receber por RPV, requisitório de pequeno valor. Qual que é a diferença disso? O sistema do precatório ele é mais complexo e demora mais. Então, às vezes, se a diferença de valores, né, para os 60 salários for pequena, às vezes vale a pena renunciar para você receber mais rápido. E o precatório, como que funciona? Feita a execução, finalizou a execução, aí vai ser formado o documento que se chama precatório e esse documento tem que estar finalizado até o final de março, que aí ele migra para a lei orçamentária e ele é pago no exercício seguinte porque é um benefício de caráter alimentar. E quando que é pago? Que no ano seguinte, quando que vai pagar? O presidente da República, ele assina um documento e é pago para todo mundo ao mesmo tempo. E, tô doente, posso antecipar meu precatório? Não, não pode antecipar o precatório, vai ser pago para todo mundo ao mesmo tempo. O que está acontecendo agora é que muitas empresas viram um grande negócio a compra de precatórios. E as pessoas têm que tomar cuidado nessa negociação, porque sempre vai haver um deságio. Você vai vender, você vai perder parte do valor, porque é um negócio, e tem que ter certeza para quem que está vendendo. Eu sempre oriento não vender, porque eu acho, já esperou tantos anos, já foi tanta luta, ainda vai perder o dinheiro, mas às vezes a pessoa está precisando, né, de um caso de doença, ou vai precisar para comprar um imóvel, e às vezes vale a pena a negociação, mas tem que ficar atento a isso. Mas o precatório, ele respeita uma lei, então não tem como antecipar, o momento de pagamento é feito assim. Agora o RPV, ele, depois que ele é migrado, até em 180 dias ele é pago, então ele é pago muito mais rápido, porque imagina só, se o seu precatório foi migrado depois de março, aí você só recebe no outro ano. Então, por exemplo, nós estamos em 2025. Quem migrou até março vai receber em 2026. Quem migrou agora em setembro, por exemplo, só vai receber em 2027. Nossa, tá. Então tem que ter muita paciência aí também, viu, paciência. gente? A luta da justiça não é fácil. Demora para conseguir o direito e demora para receber os valores. Mas quando recebe, tudo direitinho. Tudo né? direitinho, graças a Deus. Ô, doutor, agora tem mulheres deixando de pagar o INSS com medo de não receber a pensão do marido? Tem. Você acredita, gente? O que está acontecendo? Eu falo que lenda urbana, né? Tem muita mulher que às vezes virou pensionista e que o marido faleceu e o que ela acha? Não vou pagar mais o INSS porque se eu me aposentar, eu perco a pensão do meu marido. Não é verdade. Se você pagou, né, você tem 30 anos de contribuição ou está contribuindo para inteirar os 15, com a nossa primeira ouvinte de hoje, que ela vai se aposentar por idade, você pode se aposentar sim e continuar recebendo a pensão do marido, tá? Não há esse impedimento, você não perde o benefício, você tem direito de receber os dois. O que a lei mudou? Você agora tem que escolher qual que é o maior. O maior você recebe de forma integral e o de menor valor você vai receber uma porcentagem que tem uma tabelinha. Mas se o de menor valor for de um salário mínimo, você vai receber integral. Agora, então não tem por que não pagar. Olha esse exemplo aqui, eu acho que vai muito do que você está falando, viu, Juliana? Adriana, Léo, bom dia, doutora Juliana, bom dia. Eu não desejo me identificar, ok. A nossa amiga, né, a América, é amiga da TV Horizonte, ela disse que é professora aposentada e o marido dela faleceu. Ela recebia mais ou menos 2 salários mínimos e agora ela recebe a aposentadoria dele no valor de um salário mínimo. Ele, né, recebia mais ou menos 2 salários mínimos e agora ela recebe a aposentadoria dele no valor de um salário. Aí ela diz o seguinte: me falaram que pelo fato de ser aposentada pelo Estado, a pensão seria o mesmo valor que ele recebia. Por que eu estou recebendo apenas um salário?
Obrigada. Eu acompanho a senhora, doutora Juliana, há muitos anos, é uma advogada muito confiável, mando um abraço e também um abraço para mim, para o Léo, um abraço para você também, viu, abraço, amiga? Viu? Ele recebia pelo INSS. Pois é, primeiro, obrigado pelo carinho, né? Eu acho tão gostoso esse carinho do público, muito obrigada. Mas olha só, a legislação também modificou nesse ponto. Não, a pensão por morte, ela vai ser igual nesse sentido. Quando o cônjuge falece, cônjuge que sobreviveu, né, a viúva ou viúvo, ele só tem direito de receber 60% do que aquela pessoa recebia de aposentadoria ou da média se ele estivesse trabalhando. Aí, deste valor, ainda vai fazer a questão da tabela. Qual o benefício maior? É o seu? Então, do dele ainda pode baixar um pouquinho, porque a gente vai olhar o benefício maior e o menor ele vai ter um deságio de acordo com qual valor é o maior, que se for acima de, por exemplo, um salário, você tem direito de receber só 60%. Então, tem essa escala, sabe? Infelizmente, a pensão por morte ficou muito prejudicada. Não está errado, infelizmente, o que você está recebendo. E hoje os regimes, sim, eles vão observar todos os regimes, não modifica. Uma dica, a gente sempre tem dica no previdenciário. Se você perdeu o seu marido ou se você perdeu a sua esposa num acidente de trabalho, aí não tem esse deságio de 40%. Você não vai receber só 60%, você vai receber 100%. Então, é importante esse detalhe que muita gente não sabe. E outra dica, se essa pessoa que faleceu tinha um filho inválido, esse filho inválido, ele não vai receber só 60%. Ele também tem direito de manter o benefício de forma integral. Então, se não for acidente de trabalho e não for o caso de filho inválido, infelizmente, a pensão é reduzida em 60%, sim. Não a pensão. O que ele recebia é reduzido em 60%. Olha só, a Margarida Rezende, ela diz que recebe o benefício pela conta poupança. E está perguntando se ela precisa fazer prova de vida e em qual banco ela tem que fazer. Ela recebe na Caixa Econômica. Olha só, gente, a prova de vida, independentemente do banco que você recebe, ela tem que ser feita. Ela não é mais obrigatória, então você não tem que fazer todos os anos. O INSS está fazendo uma convocação, então é bom você verificar lá no seu aplicativo do INSS se você foi convocado a fazer a prova de vida. E uma dica, tá? Quem deixa de fazer prova de vida, gente, tem um benefício bloqueado. Então, às vezes, você chega lá no banco, não tem dinheiro nenhum para você, provavelmente é que você falhou em fazer a prova de vida. Então, tem que ter cuidado com isso. E se tiver dúvida, se você for uma pessoa que não está muito antenado a rede social não, a internet, né? Você pode ligar no 135, que é o telefone do INSS, você dá lá o seu CPF e procura saber se você tem que fazer a prova de vida. A prova de vida hoje, ela é feita pelo aplicativo, tá bom? Só dar um recadinho pro pessoal que está participando aqui, porque o pessoal às vezes manda mensagem e às vezes vai complementar a mensagem. Então, a gente está seguindo das primeiras mensagens que chegaram até as últimas mensagens que estão chegando. Então, se você manda algum complemento, a sua mensagem vai lá para cima. Então, a gente não consegue acompanhar ou te atender. Às vezes, aqui eu estava com uma aqui na ponta da linha, mas aí ela complementou e está lá em cima e a gente vai ter que seguir a ordem. Então, se você mandou, deixa a mensagem lá quietinha, porque aí, dessa forma, a gente consegue te atender, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá então, olha só. A pergunta é: o meu filho está em depressão e crise de ansiedade há mais de 3 anos. Já entrou no INSS várias vezes, ganhou 15 dias e não ganhou mais. Gostaria de saber o que fazer. Ela não quer se identificar, mas até mandou aqui um laudo, tudo direitinho. O que ela deve fazer? Pois é importante a gente saber uma coisa, tá? Se continuou pagando o INSS. E, inclusive, para quem é autônomo e está doente, tem que pagar o INSS como facultativo, tá? O 1406. Muito cuidado com isso, que a legislação mudou. Você, quando fica de auxílio-doença, quando o auxílio-doença finaliza, você tem que voltar a pagar o INSS até 1 mês e meio depois que o benefício foi cessado, senão você perde a qualidade de segurado. Se perder a qualidade de segurado, mesmo que a doença continue, você não vai conseguir a proteção social. E o que está acontecendo? Às vezes, as avaliações das perícias médicas do INSS, elas são muito rígidas. Então, no caso da senhora, se tiver ainda a qualidade de segurado, pode procurar o judiciário, né? Existem formas de você propor o pedido lá na justiça. Infelizmente, a questão da doença não é fácil e tem muita gente errando. Esses dias mesmo eu recebi uma pessoa no escritório que levou para mim um exame médico. Gente, para você conseguir,
né, o afastamento, tem que ter um laudo e a gente tem que tentar convencer os médicos, porque o médico às vezes coloca da seguinte forma, não recomenda o afastamento do trabalho, não vai conseguir o benefício. No laudo tem que estar descrito quais as sequelas, quais os sintomas, para a gente conseguir concluir, né, o médico do INSS ou o próprio magistrado na Justiça Federal, conseguir concluir por que essa pessoa está incapaz para o trabalho. Então a gente tem que estar atento a isso para que a pessoa possa conseguir o benefício. E às vezes ela não está conseguindo porque às vezes o laudo não é adequado. Tá certo? Ela completou aqui e falou que está pagando código 11, sobre 11%. Então ela deve estar pagando no 1473 ou no 1163. Aí é um problema também. Porque se está pagando no 1163, o que você está falando para o INSS? Olha, eu estou trabalhando normalmente. E não é o caso, ele está doente. Sim. Se ele está doente sem condições de trabalho, então ele tem que pagar como facultativo, que aí é o código 1473. Essa diferença de recolhimento, ela pode ser determinante para a questão do benefício. Aí, gente, até a forma de requerer, quando a gente vai requerer um benefício, aí eles abrem uma planilha lá no sistema que você tem que preencher. E às vezes na planilha pergunta se tem doença e às vezes a pessoa marca que não. Tem condições para o trabalho, a pessoa marca que sim. E a pessoa não tem condições. Então, às vezes o benefício está sendo negado por um mau preenchimento do relatório, por ausência de levar o relatório para o sistema, ou até mesmo por não preenchimento dessa planilha do INSS correta. E o recolhimento é muito importante também. Nós vamos para o intervalo. Nós voltamos em instantes com mais perguntas aqui sobre a aposentadoria com a participação da doutora Juliana Bento, tá? De volta aqui com o Tribuna Livre, hoje falando sobre aposentadoria, direito previdenciário com a advogada especialista em direito previdenciário, Juliana Bento, que sempre, de 15 em 15 dias, ela está aqui, né? Sempre sexta-feira, para a gente esclarecer algumas dúvidas. Doutora Juliana, a nossa ouvinte, Ademildes, por favor, meu filho vai fazer 1 ano que não paga INSS. Como eu faço para mantê-lo assegurado pagando o mínimo? Nossa, boa pergunta, né? Demildes, o que você tem que fazer? Né? Nesse caso, tem que socorrê-lo, não pode deixar inteirar os 12 meses sem contribuição. Então, eu recomendo que volte a pagar. Como eu não sei a idade dele, é uma coisa que é importante, tá? Recolher no código de 11%, gente, a pessoa só vai se aposentar por idade com um salário mínimo. O ideal é que se recolha no código de 20%. Para interromper essa perda da qualidade segurada, você paga uma contribuição pelo menos, mas você não pode deixar ficar 12 meses sem contribuição. Quem sabe nesse meio do caminho ele consegue um emprego e aí vai ficar tudo certo. O que você não pode deixar 12 meses sem contribuição. Agora, uma dica aqui para quem é importante. Para quem já trabalhou 10 anos direto, sem ficar mais assim de 1 ano sem contribuir, esse tempo de 12 meses viram 24. E se a pessoa se inscreve no Cine, esses 24 meses viram 36. Quer dizer, a pessoa tem 3 anos de proteção. Agora, eu sempre, para a gente não errar, eu sempre penso nos 12 meses. Então, volta a pagar a contribuição de INSS para ele. Você pode pagar, como ele está desempregado, no código 1007, não, 1406. 1406 é a contribuição do facultativo para a alíquota de 20%. E por que esse cuidado da alíquota de 20%? Porque quando ele voltar a trabalhar e tiver salários maiores, ele um dia poder se aposentar com um salário maior do que um salário mínimo. Se você falar assim, vou pagar só os 11% que tá bom, aí ele só vai se aposentar com um salário mínimo. Então tem que tomar esse cuidado para que a contribuição seja efetiva. Bom dia, meu nome é Márcia. Preciso saber se a aposentadoria de invalidez pode passar para mim no caso de morte do meu marido. Ouvi falar que no caso de invalidez não posso receber. Olha, mais uma lenda urbana, hein? Não é isso. O que não pode ser passado como pensão é o BPC, o LOAS, que muita gente chama de aposentadoria e não é aposentadoria. O LOAS, né, o BPC, ele pode ser concedido, por exemplo, para quem está sem condições de trabalho, que está inválido e não contribuía para o INSS, tinha perdido, por exemplo, a qualidade segurada. Se o seu marido recebe esse tipo de benefício, que ele é apenas de um salário mínimo e não paga, inclusive, o 13º, aí você não vai ser pensionista, isso não vai passar para você. Mas se ele aposentou por invalidez, tá certo? E a dica é saber se está recebendo o 13º salário. Se é uma aposentadoria por invalidez, na falta dele, sim, você vai receber a pensão por morte. Outra dica, tá? Gente, quem não regularizou o casamento, muito cuidado com isso, porque a legislação mudou.
Quem comprova que vive junto, mas não comprova que vive há mais de 2 anos juntos, esse benefício, no caso da pensão por morte, é pago por apenas 4 meses. Para que o benefício seja um benefício vitalício, o relacionamento ele tem que ser superior a 24 meses. E outra questão, esse benefício ele não é vitalício para aquelas, por exemplo, as mulheres, né, que tenham menos de 45 anos, porque também agora existe uma tabela, uma escala de quanto idade. tempo esse benefício vai ser pago. Ele só é vitalício para quem tem mais de 45 anos. Rosângela, do bairro Vista Alegre. Bom dia, doutora Juliana. Eu pago meu INSS autônomo. Paguei atrasado, com o código 1201. Eu vou continuar pagando com esse mesmo código ou passo para o 1163? Boa pergunta. Olha só, o 1201 é quando você paga em atraso, porque o INSS ele gera a guia explicando, ó, essa contribuição está em atraso. O código certo, quando você quer pagar na alíquota de 11%, é que se você estiver trabalhando, né, qualquer tipo de trabalho, costureira, vendedora, o código é o 1163. E aí a alíquota é de 11%. Mas se você não estiver trabalhando e quer pagar o INSS, que aí no caso do facultativo, o código certo é o 1473. Gente, por que eu fico falando dos códigos aqui? Eu recebi esses dias uma cliente que ela contribuía no valor de 11%, mas no código de 20%. Isso dá um problemão danado na hora da pessoa se aposentar, tá certo? Porque aí tem que fazer a correção do CNIS. CNIS é o cadastro lá das informações do INSS. E muitas vezes o INSS exige que faça a complementação de valores. Então, muita atenção no código que você quer pagar. Então, é bom você se planejar para entender, vou me aposentar com o salário mínimo, vou tentar me aposentar com mais, para poder pagar na alíquota e no código correto. Ione Dias, comecei a contribuir em junho de 1985. Tenho 60 anos e 8 meses e 22 anos de contribuição. Tem alguma regra que eu possa encaixar por ter começado a contribuir antes de 2019? Não, se tem 22 anos não tem jeito, porque é o seguinte, os homens que para poder se aposentar antes dos 65 tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição, e as mulheres para poder se aposentar antes dos 62 tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição. Então, infelizmente, não tem jeito. Tem. Pera Regra lá. de transição? A dica. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Tem, se ele tiver trabalhado em atividade especial, né, que aí vai poder computar para mais, inclusive quem trabalha em mina subterrânea, o pessoal aqui da região Nova Lima, né, esse tempo, quando comprova o PPP, dobra, mais do que dobra, conta 133% a mais. E se ele trabalha em roça. Então, às vezes, a pessoa conta só com a contribuição e esquece dos PPPs e esquece do tempo de roça. Então, o tempo pode ser aumentado e, às vezes, ele pode se aposentar assim. Se foi só a contribuição, não teve trabalho de roça, não teve trabalho especial, aí, infelizmente, não vai poder se aposentar antes, não. Zilene, eu trabalhei 15 anos ganhando um salário mínimo. Agora tem 2 anos que eu estou ganhando o dobro. Isso vai atrapalhar o aposentar? Não, vai beneficiar. Só que pode ser que, dependendo de quando ela for se aposentar, não vai, de forma alguma ela vai aposentar com o salário que ela está recebendo agora, porque ela vai receber média, mas a média dela vai subir. Quando a gente faz contribuições mais altas, a média sobe sim. O problema é que, às vezes, o tempo é tão maior de um salário mínimo que mexe pouquinho na média, tá certo? Mas vai te ajudar. Bom, parabéns, né? Receber um aumento. Que bom, né? Lembrei do Banco Imobiliário. A Mari, olá pessoal, abençoado dia. Doutora, como que funciona a aposentadoria para quem sofre com fibromialgia? Sou MEI, isso pode atrapalhar? Não tem problema não. O único ruim que vai aposentar com o salário mínimo só. Muita gente está contribuindo como MEI para pagar mais barato, só que se você não é MEI, não pode, tá? E o MEI só pode aposentar com o salário mínimo. Então, pode ser um tiro que sai pela culatra. Não, olha como é que acontece agora. Quem tem fibromialgia e comprovar que já tem fibromialgia há mais de 15 anos, a fibromialgia é considerada uma deficiência. Então, você vai poder se aposentar antes. Você não vai precisar inteirar 62 anos de idade se você não tiver aí mais de 30 anos de contribuição. Você vai poder se aposentar com 55 anos de idade, porque a aposentadoria da pessoa com deficiência, se for por idade, para as mulheres é aos 55 anos e para os homens é aos 60. Mas também a aposentadoria, por exemplo, se a deficiência for uma deficiência de natureza grave, a mulher precisa apenas de 20 anos de contribuição e dentro desses 20 anos ela tem que provar que tinha 15 anos de carência. 15 anos de deficiência, desculpa. Então, a deficiência, ela antecipa a aposentadoria. Ela é importante. Outra coisa que é importante. Muita gente está focando na invalidez, gente. A aposentadoria por invalidez agora, ela é péssima.
porque o salário, ele é um salário escalonado. E muita gente, às vezes, aposenta com metade do salário. A aposentadoria por deficiência, ela é melhor, porque ela é 100%. A lei complementar 142 não foi alterada na reforma de 2019. Então, se você tem fibromialgia, visão monocular, perda auditiva, prótese na coluna, prótese no joelho, você é uma pessoa com deficiência. Muita gente tem vergonha de falar que é PCD. Gente, bobagem, né? E o PCD está aí para a gente entender que é uma vulnerabilidade e que a gente tem proteção para isso. E a Previdência protege. E tem direitos, né? Tem direitos, muitos, né? Maura, Juliana, eu tenho tempo para aposentar, mas eu não paguei no dia certo. Mas paguei. Posso entrar com processo para reaver esse tempo pago para eu aposentar? Nossa, ficou truncado. Ela tem tempo para aposentar, mas ela não pagou. Mas eu imagino que deve ter tido alguma parcela que ela não pagou no dia certo. Mas ela pagou, não ficou inadimplente, né? Ela pode reaver esse tempo que ela ficou sem pagar? Olha só, a gente vai ter que fazer uma análise bem detida, porque, por exemplo, se você pagou a primeira contribuição em dia e essa que você pagou em atraso, você não tinha perdido a qualidade segurada, não tem problema nenhum, ela vai computar lá para a sua aposentadoria. Quando a gente paga em atraso, gente, quando eu chamo muito atenção para isso, é para a questão da carência, principalmente para aquelas pessoas que vão pagar só aos 15 anos. Quando a gente paga fora de data, aquilo conta para nossa como tempo de trabalho, então aumenta a nossa porcentagem. Para quem pagou só para um salário mínimo, então não vai resolver muito. Aí pode pedir o dinheiro de volta, sim. Mas tem que analisar isso com cuidado, não é simples. Mas, principalmente para quem juntou o dinheiro e foi lá e pagou tantas contribuições de uma vez e vai se aposentar apenas por idade, pode pedir pleitear esse dinheiro de volta, porque aí não vai servir para nada. Nós temos menos de um minuto, doutor. Olha só, bom dia. Eu queria perguntar para a doutora Juliana o seguinte: eu sou viúva, recebo pensão do esposo, tenho 13 anos de INSS pago, estou com 52 anos. Eu posso esperar mais um pouco e acabar de completar esse tempo para conseguir a aposentadoria, ou eu corro o risco de perder esse tempo? Ela não corre risco de perder esse tempo, mas o que eu acho que ela tem que fazer, que é o importante aqui? Muita gente paga o INSS só para aposentar, mas não, gente, o INSS serve também no caso de doença, que ela poderia, por exemplo, receber um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Então, ao invés dela ficar esperando a idade para pagar o restante, ela vai pagando 3 por ano, 4 por ano, para ela manter a qualidade segurada para funcionar como um seguro, tá bom? Fica a dica. Gente, olha só, Juliana Bento, advogada, você pode encontrá-la no Instagram, no @bentoadvogados, com 2 S's. E aí você pode também falar com ela: olha, eu sou ouvinte da Rádio América, olha, eu te ouvi lá na TV Horizonte, vi na TV Horizonte, e ela com certeza vai atendê-los, tá? Da melhor forma possível, tirar as suas dúvidas, né? No que for possível, te dar a orientação que você precisa. @bentoadvogados, com 2 S's. Tem gente pedindo o telefone, Juliana. Pois é, pode entrar lá no Instagram, no né? Instagram, tá tudo certinho lá. E no Juliana Bento ADV também, me acha lá. Ó, meu rostinho agora, que agora dá pra ver. Tem outros Julianas Bentos, mas sou eu aqui, ó. Gente, Recusa imitações. Recusa imitações, totalmente. Aqui é original. É original. Gente, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, por ter nos acompanhado no Tribuna Livre. Doutora, também muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço sempre, Léo. Agradeço, Brana. É um prazer estar aqui junto com vocês mais uma vez. Nosso. Adoro o carinho, adoro a casa nova, gente. E a próxima sexta vai ser que cor? Nós vamos combinar, né? Temos que combinar. Verde? Quem Pode sabe? ser. Quem sabe? A gente pode vir. Então, gente, tchau. Tchau. Que bom final de semana para você. E não se esqueça, segunda-feira, a partir de 11 horas da manhã, estaremos aqui na América FM, na TV Horizonte, no YouTube, no aplicativo Vox, com um programa sensacional para você, não é mesmo, Adriana? Pois é, e vem aí o Rede Notícia, André Santos e Janaína Regiane chegando aqui do estúdio, viu? Nosso aqui. Tchau.